A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito. Hoje a nossa convidada Ana Mendes Godinho, vereadora do PS na Câmara de Sintra e antiga Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Bom dia, bem-vinda de novo. Bom dia. De novo. Sempre aqui convosco, sempre disponível para ter comissões. Lembra-se quando é que fez da primeira vez que cá esteve? Em novembro de 2024. Não faço ideia, porque faço reset todos os dias. Faz muito bem. Sempre olhar para a para frente. ter mais energia, não é? Fez 14 pontos. Pronto, ainda Portanto, bem. o máximo Vamos lá são ver. 25. Ai, que horror. É desta. Vamos a isto? Vamos lá. Vamos embora. Ao contrário da maioria dos países da América do Sul, qual é o desporto rei na Venezuela? O desporto rei na É o Venezuela. mais popular. Ao contrário dos outros, Dos que é o outros. futebol, não é? Sim. Podemos dizer. Desporto rei, não faço a menor. Não Foi- faço. Foi há dias campeã mundial pela primeira vez contra Uma- os Estados Unidos. Uma influência grande dos Estados Unidos, exatamente. Futebol americano, rugby, por aí? Sim. Mas É por aí, é um é desporto. por aí. É um desporto com Tem uma gra- bola, tem uma bola. Tem uma bola e tem outro instrumento com que se joga também, além da bola. Não faço a menor ideia. Quer ajuda? Quero, ajudem lá. Então vamos lá. Beisebol, handball ou voleibol? Beisebol. Com o taco. Mas pronto, percebem que assim, a minha especialidade não é tanto a Venezuela, confesso. Ana Mendes Godinho, a visita de José Luís Carneiro à Venezuela tem gerado muitas críticas, mesmo dentro do Partido Socialista. Acha que esteve bem? Pareceu-lhe oportuno o momento? Eu acho que o José Luís Carneiro fez exatamente o que tem pautado sempre a vida dele, que é muita proximidade dos portugueses e das comunidades. Aliás, a história dele é essa, de estar sempre junto às pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no governo. Ele, na altura, era secretário de Estado das Comunidades. E lembro-me bem, diariamente, o que me servia de grilo falante do ponto de vista de levantamento das necessidades, porque estava sempre muito próximo das comunidades. Aliás, se falar com comunidades portuguesas, ele é uma referência do ponto de vista de uma pessoa que esteve sempre a lutar. E só se luta quando se tem consciência plena dos problemas que as pessoas estão a sentir. E, portanto, com coragem, é ir ao terreno, sem medo. E acho que faltou aquilo que eu conheço nele, é da proximidade e da leitura, de não ter medo de estar quando as pessoas precisam, junto das pessoas, para perceber os problemas reais para os defender. Não foi demasiado elogioso às autoridades da Venezuela? Acho que o José Luís Carneiro fez o papel que eu acho que lhe competia também no sentido de proteger as comunidades portuguesas, e que eu acho que sempre foi essa a missão dele, era essa, também de dar uma mensagem de apoio, de fazer leitura de terreno e de os proteger. E portanto acho que cumpriu um bocadinho a personalidade dele, que ele tem sido sempre defendido, e foi coerente com o que ele é mesmo. Mas não pode levantar aqui dúvida sobre a posição do PS, nomeadamente da liderança dele, em relação ao regime da Venezuela. Eu não acredito que neste momento seja sequer o tema da prioridade do que temos no PS no país, sinceramente. Acho que manifestou, e bem, de uma forma muito coerente, a posição dele de proximidade, respondendo às pessoas. Naturalmente, acho que, sinceramente, esse não é o tema, nem as prioridades que neste momento temos aqui no país. E acho que ele tem... Aliás, tenho estado ao lado dele, apoiando, porque também o conheço muito bem das várias experiências governativas que tivemos em conjunto. Trabalhei sempre muito bem com ele, com esta grande capacidade que ele teve sempre de identificar os problemas, e eu também caracterizo-me, pelo menos estou convencida, que sou uma fazedora. E, portanto, acho que sempre cruzamos muito bem nestas missões conjuntas. Sim, portanto aqui... Tudo bem, tudo a correr bem. Dois pontos. Sim. Outra pergunta, e esta para 5, Ana Mendes Godinho. Onde se realizou o primeiro congresso do PS na legalidade? Pós 25 de Abril. Pois, eu consegui-lhe dizer Eu sei que que a data da era fundação muito de pequenina. 19 de Abril Claro. de 73, na Alemanha. Isso consegui-lhe dizer assim. Exatamente. Não, depois o primeiro congresso, provavelmente não haveria em Portugal muitos locais que pudessem reunir Pronto, muitos Lisboa. militantes. Sim, Lisboa. Pronto. É isso mesmo. Foi em Lisboa. Aceitamos. Foi na Aula Magna, em dezembro de 1974. Vai ao Congresso de Viseu?
Vou ao Congresso de Freguesia, lá estarei. Vai servir para quê? Vai servir para discutir verdadeiramente, fazer a tal reflexão interna que o PS disse que era necessário fazer. Eu acho que serve para reflexão interna, serve para mobilização e serve para a leitura real dos problemas que o país tem neste momento, porque são problemas sérios, seja de contexto que resultam do contexto internacional, seja dos problemas também do contexto nacional, nomeadamente das grandes discussões de prioridades políticas que neste momento estão em cima da mesa. Não posso deixar de falar na questão da reforma laboral que está em discussão e, portanto, acho que é também um tema muito importante do ponto de vista aqui de reforço e da discussão da posição do Partido Socialista. Portanto, acho que é sempre salutar, serve sempre, desde logo, para nos juntarmos todos e discutirmos de uma forma aberta, transparente, e também mobilização, que eu acho que também precisamos muito desta mobilização nos tempos exigentes que o país vive e que precisa aqui de uma voz ativa e de identificação, mais uma vez, de problemas-chave e de incapacidade de resposta de algumas questões. Mas vai servir para o PS perceber como é que se deve posicionar como partido da oposição, se deve ser colaborante do governo, se deve ter uma oposição mais firme e com menos pontes? Bem, eu acho que os congressos servem sempre para discussão, aliás vão ser apresentadas várias moções e, portanto, essa discussão acho que é salutar. Naturalmente, acho que o caminho que temos que seguir é o da defesa intransigente dos valores que o Partido Socialista sempre defendeu. Identificando também em cada momento, se calhar, as críticas mais contundentes que temos que ter, como, por exemplo, o Partido Socialista assumiu, na minha opinião, muito bem relativamente à reforma laboral. É um exemplo concreto, porque o vivo especialmente com intensidade, como deve imaginar. Já vamos falar disso a seguir. E, portanto, acho que há aspectos da nossa vida de sociedade que têm que ter aqui uma defesa intransigente e contundente do Partido Socialista e também com propostas concretas, nomeadamente no contexto do que vivemos, por exemplo, relativamente à questão do impacto que a inflação tem na vida dos portugueses. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista tem aqui uma responsabilidade grande de ter uma voz muito ativa de abanão, muitas vezes. E eu acho que é preciso esse abanão. E deixando a questão da reforma laboral já para a pergunta seguinte, já lá iremos, o país continua a demonstrar problemas que tem há muito tempo: habitação, saúde, excesso de burocracia. O PS não devia ter propostas mais firmes nestas áreas? E tem tido, claro que tem tido, desde que está na oposição. Aliás, no início da oposição fiz parte, aliás, da Assembleia e fui deputada. E com propostas muito concretas. Logo no início, aliás, em relação à questão da habitação. E eu acho que há problemas de fundo que estamos neste momento a viver. Naturalmente são problemas que se arrastam há algum tempo, é verdade. Mas muitos deles que se estão a agudizar. A questão da habitação é dramática, é crítica. Ainda hoje, desculpem agora invocar o caso concreto que é o Conselho de Sintra. Ainda ontem, na reunião do Conselho da Câmara, na reunião de Câmara, os números são dramáticos do ponto de vista de aumento de pessoas em situação de carência habitacional a deslocarem-se aos serviços da Câmara a pedirem ajuda. Significa que não está a haver, de facto, capacidade de resposta e está a agravar-se o problema, como é evidente que está a agravar. E tem havido incapacidade de resposta. O mesmo em relação à saúde. Acho que é evidente, não vale a pena falar. Acho que todos reconhecemos esses problemas essenciais. E o Partido Socialista tem apresentado propostas concretas relativamente aos problemas estratégicos do país. Naturalmente, não tem tido, muitas das vezes, a capacidade de as fazer passar pela geometria que temos neste momento no Parlamento. Agora, eu considero que o papel do Partido Socialista é mesmo esse... Apresentar propostas, fazer uma oposição séria, responsável, naturalmente, acho que também tem sido esse o padrão e na defesa dos valores que são os valores que considero que devem ser os valores intransigentes. Dou-lhe exemplos concretos de algumas coisas que eu, por exemplo, tenho feito enquanto vereadora no Conselho de Sintra. Ainda ontem, por exemplo, apresentei uma proposta de criação de bolsas de estudo para jovens universitários, para que não deixem de estudar por razões económicas, porque também sabemos que tem diminuído o número de jovens no acesso ao ensino superior, muito por razões financeiras e económicas. Infelizmente, a geometria também que eu tenho neste momento ali na Câmara de Sintra levou a que chumbasse esta proposta. Ou seja,
país neste momento, e agora dito de outra forma, eu acho que o país neste momento precisava de facto de uma mobilização para identificação de áreas estratégicas de consensos para resposta aos problemas sérios do país. E penso que o Partido Socialista tem aqui um papel decisivo nesta dimensão. Agora, para isto é preciso haver capacidade de realmente haver capacidade de diálogo. O que não tem havido muitas vezes, porque depois acabam por ver... Se não tem conseguido sequer haver consenso para a questão agora dos órgãos externos à Assembleia da República, mas tem que haver, não o país é um mau exige, exemplo que os políticos dão. O país exige que haja capacidade de construção de pontos e de diálogo. É evidente. Aliás, cada vez mais eu acho que as pessoas se mobilizam por acreditar naquelas pessoas que conseguem encontrar soluções para os problemas do dia-a-dia. Mas quem está a ser a responsabilidade de não haver esses consensos? O problema que eu acho que estamos a viver neste momento é que nós estamos com alguma polarização, nomeadamente do centro-direita, que não tem tido capacidade de encontrar as pontes no centro tradicional. E é esse centro tradicional que eu acho que tem que encontrar as soluções. Esse é o PSD e o PS. É o PSD e o PS. Como aliás, nós vimos na eleição do Presidente da República esta grande capacidade de mobilização das pessoas para encontrar uma solução de centro moderada, sem extremismos. Eu acho que foi um sinal claríssimo do país. Mas, entretanto, aquilo que nós estamos a verificar com a negociação, que é mesmo assim, para a eleição e indicação de pessoas para cargos externos, nomeadamente o Tribunal Constitucional, já deitou fora esse amplo consenso. Eu acho que é esse ativo e esse sinal claríssimo que o povo português deu aos vários partidos, neste momento não está a ser conseguido encontrar verdadeiramente. E acho que estamos a pôr em risco até esta confiança que as pessoas deram ao centro moderado, de que querem verdadeiramente soluções de compromisso, soluções de diálogo, que encontrem soluções para o país sem extremismos e sem rupturas. A polarização neste momento eu acho que é o pior que nos pode acontecer e acho que temos a responsabilidade de encontrar soluções moderadas, porque é isso que as pessoas querem. Naturalmente, todos sabemos que os ódios se alimentam e se cultivam. E nós não precisamos, claro. Nós não precisamos é disso. Vamos então agora, Ana Mendes Godinho, falar das leis laborais. Deve estar atenta, pelo menos como espectadora, àquilo que são as reuniões entre o Governo, a UGT e as entidades empresariais, e a pergunta é: quantas reuniões já foram feitas para discutir estas leis laborais desde o início do processo? Pode ser aqui na casa das dezenas. Eu diria que essa resposta é muito difícil de responder, porque há vários tipos de reuniões. Certo. Há as reuniões formais da concertação, há as reuniões informais, que nós nem sabemos o que são elas, e ainda há as reuniões com só parte dos parceiros. Eu não sei se quer contabilizar essas. Porque eu essas não contabilizava como regulares. Eu tenho aqui um número. Eu ouvi dizer 60. Eu acho que podemos considerar certo. Certo. Eu ouvi dizer 60. Sim, eu 52. Eu ouvi Sim, dizer. Porque haverá depois mais essas informais. Este número vi ontem na peça do Observador, dizendo que ontem foi a reunião número 52. Pronto. Está a ver, mas são os tais... Mas há vários critérios. Os critérios, como é que chamamos essas reuniões? E depois são presenciais, deve haver muitas conversas também à distância. Não, nomeadamente aquelas em que alguns parceiros lhes é vedado à porta. Será que contam com reuniões? Acha que foi isso que aconteceu? Podemos começar por aí? Está a referir-se à CGTP, não é? E a reunião da semana passada... ou foi o número da CGTP, quando levou 100 pessoas para aparecer depois nos telejornais dessa noite, com muitas bandeiras? O diálogo faz-se com todos, independentemente daqueles que até nós já sabemos à partida que é muito mais difícil assinarem o acordo. Posso lhe falar da experiência que eu tive. Eu tive a sorte, diria, o orgulho de conseguir que fossem assinados enquanto fui Ministra do Trabalho, 4 acordos. Portanto, tive 4 anos, 4 acordos, acho que é uma boa... houve 20 acordos nessa concertação. Qual foi a abrangência desses acordos? Então, um acordo quer dizer que é a abrangência de quem assinou. Quem assinou, não as temáticas. Ok, então, 3 deles foram assinados por todos os parceiros menos a CGTP. Um deles não foi assinado pela CGTP e pela CIP.
Portanto, a CIP assinou 3 Ou seja, e depois... o pleno, isto é, trazer sobretudo a CGTP, é disso que se fala para este pode é difícil. Mas o histórico mostra isso. Claro, não vale a pena estarmos com ilusões. A CGTP já subscreveu acordos, nomeadamente relativamente à questão da formação profissional no passado, mas isto não, o que eu quero dizer é, não é quem subscreve que deve fazer parte das mesas de negociações, até porque, falo pela experiência que tive, muitas vezes os contributos que os parceiros dão, nomeadamente, como lhe digo, a CIP não assinou o último acordo de concertação social que eu assisti, promovi, exatamente, é o verbo certo, que eu promovi, mas não quer dizer que não tivesse havido muitas das propostas que a CIP apresentou ou que a CGTP apresentou que fossem incorporadas no texto do acordo, porque estou mesmo convencida disso. Um acordo que consiga refletir o maior número de contributos possíveis das várias partes e que é assinado depois pela maioria deles, é um acordo muito melhor do que um que só reflita aquilo das partes até que as assinaram. E, portanto, o caminho do diálogo é um caminho que tem que ter todos. E ter um parceiro que quer participar, que manifesta que quer participar e que não é incluído nas negociações é um péssimo sinal. E, portanto, para mim desde logo é um diálogo ferido de não auscultação e de não participação efetiva de todos. De uma parte, as críticas que o PS vai fazendo a esta proposta são conhecidas, mas independentemente disso, acha que com a sua experiência, o facto de estar a tentar chegar a um consenso a todo custo não pode esvaziar aquilo que são as propostas do governo, mesmo aquelas que seriam, nesse entender, mais danosas? Bem, pela minha experiência, o que eu lhe consigo dizer é que os acordos que promovi e que foram assinados resultaram muito melhor do resultado das negociações do que estavam à partida. Muitíssimo melhor. Parece incrível, mas é que de facto o contributo que as partes dão é muito mais enriquecedor do que uma cabeça pensante que no início tem uma ideia para concretizar. Mas pode desvirtuar a ideia inicial? Bem, pode desvirtuar a ideia inicial se ela não fazia sentido no momento inicial. E essa, eu acho que é aquilo que tem vindo a ser demonstrado ao longo destas negociações. Ou seja, as negociações têm que servir de facto para que o resultado dessas negociações seja um produto que faça sentido. E essa é a primeira questão nesta reforma laboral. É, desde o início, que não se percebeu qual era o racional e para onde é que se queria chegar com esta reforma laboral. Aquilo que eu tenho sentido ao longo destas negociações e daquilo que tem sido público do ponto de vista do resultado das várias reuniões, de facto, é que na última reunião eu tinha ouvido já cerca de 80 propostas que já teriam encontrado ou novas propostas que tinham conseguido o entendimento. Se me perguntarem, digo, é ótimo sinal, já temos 80 propostas que se calhar podem avançar em frente, e essa é a minha proposta. Então, se essas já têm consenso, avancemos com essas. Dirão, mas essas não são as iniciais que estavam na cabeça do governo. Então, mas de que época as iniciais da cabeça do governo não faziam sentido? Nomeadamente as questões de aumento dos contratos a termo, da eternização dos contratos precários para os jovens, de manter a vida dos jovens numa liberdade condicional em suspenso permanentemente, ou seja, que essas não faziam o mesmo sentido. E, portanto, essa digo, então se calhar essa é a evolução normal de um processo negocial. Chegamos à conclusão que há 80 que fazem sentido, então avancemos com essas 80. Agora não posso aceitar que digam não vamos avançar com essas 80 se não subscreverem as nossas iniciais. Então isso não é um processo negocial. Vamos avançar então agora. Está com 12 pontos e ainda faltam 10, portanto os 14 já lá vão. E agora vamos para um assunto mais saboroso, falando de Sintra. Pensamos na Casa Piriquita, não é? Como não lhe podemos pedir a receita secreta dos travesseiros, perguntamos em que rua fica a Piriquita. Olha, acredita que estive lá ontem exatamente a comer um travesseiro. Ah, que bom. Mas não trouxe. Devíamos ter trazido, estava quentinho, estava mesmo maravilhoso. Aliás, estava mesmo extraordinário, mas não sei o nome das ruas, não decoro números de ruas nenhumas. Mas estive lá ontem, imagine. Quando conhecemos bem os sítios, não conhecemos os nomes das ruas, é a prova. Eu não consigo decorar nomes de ruas nenhumas, é uma coisa horrível. Então vamos ajudá-la. Mas estive lá ontem. Vamos ajudá-la. Será? Aquela é a Rua da Periquita. É a Rua da Periquita. Dizemos sempre a Rua da Periquita. Estive lá ontem mesmo. Será a Rua das Padarias, a Rua das Pastelarias ou a Rua dos Travesseiros? Bem, eu diria que é dos travesseiros só porque tem os travesseiros maravilhosos. Mas é das padarias?
É mesmo. Isto para falar da receita da governabilidade que Marco Almeida encontrou, chegando a um entendimento com o Chega. As linhas vermelhas não devem ser diferentes quando falamos do poder local. Não estamos aqui num universo diferente em que os entendimentos também têm que ser diferentes. Eu acho que quando nos movem os interesses das pessoas, os valores que defendemos têm que ser intransigentes, independentemente de ser ao nível nacional ou ao nível local. E há linhas vermelhas que eu acho que devem ser as linhas vermelhas dos valores do humanismo. E essas não têm dimensão local ou nacional. São de intransigência. Neste momento, na Câmara de Sintra, a solução que temos é um acordo expresso com vereadores com poderes executivos do Chega, em áreas cruciais, nomeadamente a questão, por exemplo, da segurança, que levam a que seja impossível, partilho convosco o que tem sido a minha vida de exigência difícil, em que o Partido Socialista apresenta propostas concretas a pensar nas pessoas. Dei-vos o exemplo ontem da questão das bolsas, mas também já dei, não vos dei, mas logo inicialmente lancei a proposta de um programa de emergência para a habitação, que é uma coisa decisiva e crítica no Concelho de Sintra. É tudo chumbado. E eu diria, porque há linhas vermelhas do outro lado, de politiquice e partidarite que se esqueceram completamente do resultado das pessoas. E apenas porque é apresentado pelo Partido Socialista são chumbadas. Essas são linhas vermelhas inaceitáveis para mim, que são, em função da partidarite, se esquece completamente o valor da resposta às pessoas. Já viu a Câmara de Sintra tomar medidas feridas de humanidade por causa do acordo que tem com o Chega? Olhe, dou-lhe um exemplo concreto de uma discussão que tivemos numa reunião de Câmara, em que estava em causa o despejo de uma família que tinha crianças. E eu suscitei essa questão. Naturalmente, não ponho em causa que sejam cumpridas as regras e deve haver uma exigência quanto ao cumprimento das regras, mas considero que a proteção das crianças é uma obrigação e um dever da sociedade em sentido lato e dos poderes públicos, nomeadamente de uma Câmara, em sentido do ponto de vista ali da proximidade. E levantou-se uma discussão imensa de que, independentemente de estar em causa uma criança ou não, era indiferente para os serviços levar a cabo o despejo, independentemente da solução que houvesse para a criança, que isso era um problema depois a seguir que se tinha que ver a seguir. E levantou-se uma discussão com uma posição concertada, Chega e PSD, no sentido em que o despejo, a aplicação das regras de despejo tem que ser completamente independente do agregado da condição e do contexto. E da solução concreta que haja para a avaliação. Eu só pedi uma coisa, é que sempre que haja um despejo que envolva crianças, que nos seja apresentado ao mesmo, em simultâneo, uma proposta de solução para garantir que eu não tenho uma criança na rua. Sim. Está a ver o problema da humanista que está em causa quando depois discutem e que começam com discussões dos subsidiodependentes extremadas, que já nem têm racionalidade nenhuma, já só estão preocupadas com o resultado no TikTok. Isso leva-nos à última questão, Ana Mendes Godinho, já com muito pouco tempo. No ranking da população por municípios, qual é o lugar do Concelho de Sintra? Segundo. Depois de Lisboa. 400 mil pessoas, 100 mil jovens, posso detalhar. Tem isso tudo. Já foi secretária de Estado, ministra, deputada, agora é autarca. Onde é que se tem mais impacto na vida das pessoas? Eu tenho tido muitas vidas na minha vida e faço questão de garantir que todas as vidas me asseguram que todos os dias valem a pena. Acordo de manhã a pensar o que é que eu vou fazer hoje com o impacto na vida das pessoas. E tenho tido a sorte de, em todas as funções, ter conseguido esse impacto. Tenho um oxigénio, um vício, que é o impacto de mudar vidas e transformar vidas. E como secretário de Estado de Turismo, acho que eu consegui. A paixão que foi numa parceria público-privada realmente conseguir posicionar o país internacionalmente. Acho que é espetacular. Dá um gozo enorme olhar para trás e ver o que conseguimos.
como Ministra do Trabalho, fui 2 Ministras do Trabalho diferentes. Fui a Ministra da Pandemia, com o layoff simplificado, se lembram, 3 milhões de trabalhadores. Hoje em dia, na rua, as pessoas vêm dizer, isso foi maravilhoso. Isso dá um oxigénio e uma alegria de viver imensa. E depois fui a Ministra que acreditou muito no investimento social transformador, da creche feliz. Hoje em dia, ver crianças que têm gratuidade das creches é uma coisa espetacular. Como deputada, não posso esquecer, por exemplo, da alteração da lei do acolhimento residencial, que passou a permitir que a prioridade das crianças é o acolhimento familiar, e que se apostou muito na qualificação das crianças que estão em casas de acolhimento. Dou-lhe só assim, uns exemplos muito rápidos, mas isto para lhe dizer que procuro que onde quer que esteja a minha vida tenha impacto, que é isso que me alimenta e que me dá uma alegria imensa de viver, procurando mesmo ser... só terminando, ser o instrumento de realização dos sonhos das pessoas. Uma vez criei um e-mail para que as pessoas mandassem sugestões e uma senhora na altura mandou-me uma sugestão que eu consegui, passado uns meses, cumprir, e recebi um mail da senhora passado uma semana a dizer: eu não estou a acreditar que a senhora cumpriu e eu governei através de si. E eu acho que esta... É uma boa expressão. É uma boa expressão. Não, eu acho que... Quer dizer, eu acho que se nós nos deixarmos inspirar pelo dia-a-dia e pela leitura do terreno, as pessoas sabem o que é preciso fazer. O meu marido diz que 10 milhões de pessoas têm o meu número de telefone. E eu espero que 15 milhões tenham. Porque é a melhor forma de concretizarmos o que é preciso fazer, porque as pessoas sabem o que é preciso fazer, é só saber ouvir. Então, por esse balão de oxigênio, vão 19 pontos. Espetacular. Foi muito melhor. Obrigada, Ana Mendes Godinho. Obrigada. Boa semana, obrigado.